Olá, que bom ter você aqui hoje. Eu acredito que não foi por acaso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Mas Deus direcionou seus passos até esta mensagem. E eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas poderosa. Você está mais perto da sua vitória do que imagina. Você pode não ver ainda. Pode estar cansado, frustrado ou até mesmo pensando em desistir. Mas eu estou aqui para te dizer, não desista agora, porque muitas vezes os maiores desafios que enfrentamos vêm justo antes do nosso avanço. É como quando a noite está mais escura, porque o sol está prestes a nascer. Você já esteve naquela fase em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo? Portas se fecham, pessoas se afastam, recursos secam, e parece que Deus se esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu. Ele está trabalhando, justamente nesse silêncio. O inimigo quer que você acredite que acabou, que não tem mais jeito. Mas eu quero te lembrar que, quanto mais intensa for a pressão, maior será a bênção. Às vezes, a gente olha ao redor e tudo parece estagnado. Oramos, jejuamos, confiamos, mas nada muda. A gente pensa, será que Deus me esqueceu? Será que Ele ainda se importa comigo? Mas a verdade é que, nos bastidores, Deus está preparando algo grande. Ele está organizando conexões, abrindo portas que você nem sabia que existiam, movendo corações que você jamais conseguiria tocar sozinho. Pense num agricultor. Ele planta a semente e não vê nada por um tempo. Mas isso não significa que nada esteja acontecendo. Debaixo da terra, a raiz está se formando, a estrutura está sendo construída para sustentar o crescimento que virá. É o mesmo com a sua vida. Só porque você não vê, não quer dizer que Deus não está agindo. Muitos desistem bem na véspera da colheita. Desistem no último obstáculo antes da virada. E o céu chora por isso. Porque se tivessem aguentado só mais um pouco, teriam visto a glória de Deus. Não seja essa pessoa. Não se renda ao desânimo. Há algo poderoso chegando à sua vida. E Deus está dizendo hoje, filho, filha, você está mais perto da vitória do que imagina. Vamos olhar para a vida de José. A Bíblia nos conta que ele era apenas um jovem quando Deus lhe deu sonhos grandiosos. Sonhos de liderança, de destaque, de bênção. Mas o que acontece logo depois? Ele é atraído pelos próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, levado para um país estrangeiro. Em vez de ver os sonhos se cumprirem, tudo parecia ir na direção oposta. Mas aqui está o segredo. Mesmo quando tudo parecia dar errado, Deus estava com ele. Mesmo longe da família, longe da terra natal, José manteve a fé. Ele foi comprado por Potifar e ali, como servo, se destacou. Mas justo quando tudo parecia melhorar, ele é injustamente acusado pela esposa de Potifar e vai parar na prisão. De novo. Traído, humilhado, injustiçado. Mas o que José não sabia é que cada uma dessas etapas fazia parte do plano de Deus. Porque da prisão, ele seria lembrado por Faraó, e em um único dia seria tirado do cárcere e levado ao trono. De prisioneiro a governador do Egito. Tudo no tempo de Deus. Talvez hoje você esteja num poço emocional. Talvez se sinta escravizado por dívidas, por enfermidades, por solidão. Ou talvez esteja sendo injustiçado, como José foi. Mas deixe eu te dizer, continue sendo fiel. Continue plantando fé, mesmo em meio à dor. Porque Deus está vendo tudo. A prisão de hoje pode ser o caminho para o palácio de amanhã. A humilhação de agora pode ser o solo da sua exaltação. José não pulou etapas. Ele passou por cada fase, com fé e integridade. E foi exatamente isso que o preparou para liderar uma nação. Você também está sendo preparado. Não perca na esperança. A história de José é prova de que Deus pode mudar tudo em um só dia. E assim como ele fez com José, ele pode fazer com você. Porque você está mais perto da sua vitória do que imagina. Agora deixa eu te perguntar. O que você anda dizendo enquanto espera pela sua vitória? Porque nossas palavras têm poder. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Em outras palavras, aquilo que você declara enquanto espera pode aproximar ou afastar o milagre que Deus tem para você. Se você passa o dia dizendo, nunca vai acontecer, eu não aguento mais,
Não tem mais jeito. Você está plantando palavras de derrota. Mas quando você diz, está doendo, mas eu confio, eu não vejo, mas eu creio, Deus está no controle. Ah, meu irmão, minha irmã, você está regando a semente da promessa. Tem gente que passa anos presa no mesmo lugar, não. Porque Deus não tem algo para ela, mas porque a boca dela sabotou o próprio caminho. Em vez de declarar vida, fé, esperança, ela declarou medo, dúvida e derrota. Mas você não vai fazer isso. Hoje é dia de mudar a linguagem do seu coração. Hoje é dia de profetizar sobre o vale seco, como Ezequiel fez. Ele olhou para os ossos secos e, ao invés de declarar morte, ele disse: vivam. E os ossos começaram a se juntar. Carne surgiu e veio vida sobre aquele vale. Você também pode profetizar sobre sua vida. Diga agora mesmo: a minha vitória está chegando. Deus está agindo por mim. Portas estão se abrindo. O impossível vai acontecer. Fale isso com fé. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que você ainda esteja no deserto, quando você começa a falar como se já tivesse vencido, o céu começa a se mover a seu favor, porque fé não é esperar ver para crer. Fé é declarar antes mesmo de acontecer. Jesus disse: se você disser a este monte, sai daqui e se lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim será feito. Veja, ele não disse pense, ele disse diga, porque a palavra que sai da sua boca tem poder de ativar o céu. Hoje, eu quero te encorajar a mudar o seu vocabulário. Saia da linguagem da dor e entre na linguagem da fé. Porque você está mais perto da vitória do que imagina. E aquilo que você fala hoje vai ecoar no seu amanhã. Talvez a parte mais difícil de viver pela fé seja confiar no tempo de Deus. Nós vivemos num mundo de instantaneidade. Queremos tudo para ontem. Um clique, uma entrega, uma resposta imediata. Mas Deus trabalha no tempo dele, e o tempo dele é perfeito. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que, para tudo há um tempo determinado. Há um tempo para plantar e um tempo para colher. E se você está esperando há muito tempo, não significa que Deus se esqueceu. Significa que Ele está amadurecendo o seu milagre. Tem coisas que não vêm agora porque ainda não estão prontas. Ou talvez quem precisa estar pronto é você. Pense numa fruta. Se você colhe antes da hora, ela é amarga. Mas quando você espera o tempo certo, ela vem doce, saborosa, completa. É assim com as bênçãos de Deus. Ele não quer te dar uma resposta incompleta. Ele quer te dar algo pleno, perfeito, sem dores futuras. Confiança é quando você diz: Deus, mesmo sem entender, eu me submeto ao teu tempo. E quando você se submete, Deus se agrada. A palavra diz que ele se agrada daqueles que confiam. E quem confia descansa. Não precisa manipular, não precisa correr atrás de atalhos, não precisa se desesperar. Você lembra de Abraão? Deus prometeu a ele um filho, mas o tempo passou e nada acontecia. Até que, num momento de dúvida, ele tentou ajudar Deus. Teve um filho com Agar. E isso gerou conflito, dor, divisão. Mas quando ele finalmente esperou, veio Isaque, o filho da promessa. Não tente ajudar Deus. Não tome decisões precipitadas. O que Deus prometeu, ele vai cumprir. E quando for o tempo certo, vai ser tão claro, tão certo, tão bonito, que você vai entender. Era por isso que eu precisei esperar. Deus não se atrasa. Ele também não se adianta. Ele chega na hora certa. Continue crendo, continue obedecendo, continue esperando, porque você está mais perto da sua vitória do que imagina. Há momentos em que o céu parece em silêncio. Você ora, clama, busca e parece que não há resposta. E esse silêncio pode ser ensurdecedor. Você começa a se perguntar: será que Deus ainda está me ouvindo? Será que ele se esqueceu de mim? Mas deixa eu te dizer uma verdade que muda tudo. O silêncio de Deus não é rejeição. É preparação. Às vezes, Deus silencia porque está testando a nossa fé. Outras vezes, Ele está nos protegendo de algo que ainda não estamos prontos para enfrentar. E há momentos em que Ele já está agindo, só que em outra esfera, nos bastidores, nos detalhes invisíveis. O silêncio não significa ausência, significa movimento escondido.
O agricultor não escuta a semente crescer, mas ela está crescendo. Assim também é com as promessas de Deus. Mesmo quando você não vê, elas estão vivas. Lembre-se de Zacarias e Isabel. O anjo apareceu e disse: "A sua oração foi ouvida." Mas o que me chama a atenção é que o anjo fala isso depois de anos sem resposta. Zacarias nem orava mais, já tinha perdido a esperança. Mas Deus ouviu cada oração e respondeu no tempo certo. A promessa nasceu no silêncio. Talvez você tenha feito orações anos atrás e acha que Deus se esqueceu. Mas Ele não se esqueceu. Ele anotou. Ele lembrou. Ele está gerando algo. E quando chegar a hora, você vai ver que até o silêncio tinha um propósito. O nosso papel é crer mesmo quando não ouvimos. Louvar mesmo sem sentir. Continuar firmes mesmo sem sinais visíveis. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que resiste ao tempo, ao silêncio e à dúvida. Hoje quero te lembrar. A promessa continua viva. Mesmo no silêncio. Mesmo quando o céu parece fechado. Deus ainda está no controle, e você está mais perto da sua vitória do que imagina. Eu quero que você entenda uma coisa poderosa. A virada da sua vida pode acontecer de repente, num instante. A Bíblia nos mostra que, muitas vezes, o romper vem de forma inesperada, e quando menos se espera, tudo muda para melhor. Pense na história da mulher com fluxo de sangue. Ela sofreu por 12 anos, gastou tudo que tinha com médicos e nada funcionou. Ela já estava quase sem esperança, cansada de tanto sofrimento. Mas no momento em que ela tocou na roupa de Jesus, naquele instante, sua vida mudou para sempre. Um simples toque, uma fé escondida, e a cura aconteceu. Eu quero dizer para você, seu milagre pode estar a um toque, a uma decisão, a um momento. Não importa o quanto tempo você tenha esperado, não importa o quão difícil tenha sido a caminhada. Deus está pronto para agir na sua vida. Muitas pessoas ficam presas na ideia de que precisam preparar tudo, planejar cada passo, esperar o momento perfeito. Mas a Bíblia nos mostra que, às vezes, Deus age no instante exato, no tempo perfeito, sem avisar antes. É o milagre que rompe o impossível. Lembre-se, José ficou anos no cárcere, mas num único dia, ele foi tirado da prisão e se tornou governador. Pedro estava preso, e no momento certo, um anjo o libertou. Esther arriscou tudo, e em um instante, salvou seu povo. O que eu quero que você faça hoje é se preparar para esse instante. Continue crendo, continue firme, continue falando palavras de fé. Porque quando chegar a sua hora, o céu vai se abrir e o seu milagre vai romper. Você não está sozinho. Deus está com você, e Ele nunca falha. Confie que, mesmo que você não veja, o momento do romper está chegando. A sua vitória está mais perto do que você imagina, então, levante-se com fé renovada e diga: estou pronto para o milagre. Estou preparado para a minha virada. Deus está no controle e a minha vitória vai se manifestar agora. Amado, se tem uma coisa que eu aprendi na vida e na Bíblia, é que a perseverança é uma das chaves para a vitória. Muitas vezes, a diferença entre quem vence e quem desiste está na decisão de continuar, mesmo quando tudo parece difícil. Olha para a história de Noé. Ele construiu uma arca por anos, enfrentou o desprezo e o ridículo das pessoas ao seu redor. Ninguém acreditava nele, e ainda assim, ele persistiu. E sabe o que aconteceu? Quando o dilúvio veio, a arca foi a única salvação. A perseverança de Noé salvou a sua família e preservou a humanidade. Talvez você já tenha enfrentado dias de desânimo, momentos em que a vontade de desistir parecia maior que a de continuar. Mas quero que você saiba que, ao resistir, você está plantando uma semente poderosa. A perseverança fortalece o seu caráter, te prepara para as bênçãos que estão por vir. Jesus mesmo disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar não é apenas insistir cegamente. É manter a fé, mesmo diante da tempestade, é confiar que Deus está no controle e que nada é por acaso. Eu quero que você reflita. Quantas vezes Deus já te trouxe até aqui? Quantas batalhas você já venceu? Cada passo que você dá na direção certa é uma vitória contra o desânimo, contra o medo, contra a dúvida.
Quando você se sentir cansado, lembre-se de que a perseverança te aproxima da vitória. É ela que mantém a sua fé viva e o seu coração cheio de esperança. Não permita que os obstáculos te façam parar. Levante-se todas as vezes que cair, continue a caminhar, mesmo que seja um passo de cada vez. A vitória é daqueles que não desistem. Então hoje eu te desafio. Fortaleça a sua perseverança. Declare que você vai continuar firme, porque a vitória está chegando. Continue caminhando com fé, porque você está mais perto do que imagina. Você já parou para pensar que os desafios que você enfrenta podem ser, na verdade, oportunidades disfarçadas? É fácil olhar para as dificuldades e só enxergar o lado ruim, o peso, a dor. Mas Deus tem uma forma de transformar cada luta em um degrau para a sua vitória. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que usaram suas provações para crescer e se tornar maiores. Pense em Paulo, que enfrentou prisões, perseguições, naufrágios. Ele poderia ter desistido, poderia ter se deixado abater, mas ele escolheu ver cada dificuldade como uma chance de fortalecer a sua fé e o seu testemunho. Quando você começa a olhar seus problemas dessa forma, a sua mentalidade muda. Você para de ser vítima das circunstâncias e se torna um vencedor em meio às batalhas. Cada desafio é uma chance de aprender algo novo, de se aproximar de Deus, de desenvolver habilidades que você nem sabia que tinha. Além disso, quando você supera um obstáculo, você ganha autoridade para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. O seu sofrimento pode se transformar em fonte de inspiração e esperança para outros. Essa é a beleza da jornada de fé. O que você vive serve para abençoar não só a você, mas a todos ao seu redor. Eu quero te encorajar a mudar a sua perspectiva, hoje. Em vez de reclamar do que está difícil, pergunte a Deus: o que posso aprender? Como posso crescer? Como posso usar isso para a tua glória? Quando você fizer isso, vai perceber que mesmo os momentos mais difíceis têm um propósito divino. Não desanime com os obstáculos. Use-os como trampolim para o seu sucesso. A vitória que você tanto deseja está sendo construída no meio das suas lutas. Lembre-se, você está mais perto da vitória do que imagina. E quando essa vitória chegar, vai ser muito mais doce, porque você terá crescido, aprendido e se preparado para ela. Uma das maiores lições que podemos aprender na vida é a importância de confiar no tempo de Deus. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso tempo, com a nossa vontade. Mas Deus tem um plano muito maior e perfeito para cada um de nós. E Ele sabe exatamente quando é o momento certo para agir. Na Bíblia, vemos muitas histórias que nos ensinam sobre isso. Pense em Abraão e Sara. Eles esperaram por muitos anos pelo nascimento de Isaque e durante esse tempo passaram por momentos de dúvida e incerteza. Mas quando o tempo de Deus chegou, a promessa foi cumprida de forma milagrosa. Talvez você esteja vivendo uma espera longa agora. Talvez você tenha feito tudo certo, tenha orado, tenha lutado, e ainda assim a sua vitória não chegou. Eu quero que você saiba que isso não significa que Deus esqueceu de você. Pelo contrário, Ele está preparando algo tão grandioso que, quando chegar, vai superar todas as suas expectativas. Deus não está atrasado. Ele está sempre no tempo perfeito. Às vezes, o que parece demora é, na verdade, um processo de preparo, um tempo em que Deus está moldando você, fortalecendo sua fé, alinhando seu coração com a vontade dele. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, a paz começa a tomar conta do seu coração e a esperança se renova. Você passa a olhar para a espera não como um castigo, mas como uma oportunidade para crescer e se aproximar mais de Deus. Então, confie. Confie no tempo perfeito de Deus para a sua vida. Continue firme na fé, continue orando, continue agindo com sabedoria. Porque quando chegar o momento certo, a sua vitória vai se manifestar de forma extraordinária. Lembre-se, você está mais perto da vitória do que imagina, e o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Chegamos ao momento mais importante dessa jornada,
A certeza de que a sua vitória está a caminho. Eu quero que você guarde no seu coração essa mensagem poderosa. Você não está sozinho, você é forte e o seu milagre está se aproximando. Você enfrentou dias difíceis, superou obstáculos, perseverou mesmo quando parecia impossível. Cada lágrima, cada desafio, cada momento de dúvida fez parte do seu crescimento. E hoje você está mais preparado do que nunca para colher os frutos da sua fé. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que tudo o que você passou não foi em vão. Deus está trabalhando nos bastidores, abrindo portas, preparando o caminho para a sua bênção. Eu quero que você visualize agora o dia da sua vitória. Imagine a alegria, a paz, a satisfação de ver seus sonhos realizados, de sentir a presença de Deus se manifestando na sua vida de forma grandiosa. Mas para chegar lá, você precisa continuar firme. Não permita que o medo ou a dúvida te paralisem. Continue falando palavras de fé. Continue agindo com coragem. Continue confiando no poder do Senhor. Prepare seu coração para celebrar, porque a vitória que você esperava está chegando. Ela pode não ser como você imaginou, pode vir de um jeito diferente, mas será perfeita para você. Lembre-se sempre, você está mais perto da vitória do que imagina. Acredite, confie e espere com alegria. Que Deus te abençoe grandemente. Sua vitória é certa e eu estarei aqui torcendo por você a cada passo do caminho.